Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para o nosso segundo encontro da série Reconectar. Hoje, nosso encontro vai ser muito especial, até anotei aqui algumas questões que nós vamos trabalhar hoje. Por quê? Hoje você vai entender por que nós não somos plenos e abundantes, porque é tão difícil a gente sair da estagnação, por que nós vivemos estressados, por que temos problemas de autoestima, por que temos problemas nos relacionamentos, por que não somos felizes, porque a felicidade é algo tão evasivo, porque a felicidade é uma coisa que é tão difícil de você ter de uma maneira mais regular, mais constante. Por que nós sofremos de ansiedade? Por que não sabemos qual é nosso talento, nosso propósito? Por que nós buscamos tanto as riquezas materiais e por que elas são tão difíceis de alcançar? Então, sejam todos bem-vindos, nós vamos abordar todos esses temas hoje, dentro do tema-chave, dentro do tema principal, que é a essência, tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Vamos aproveitar enquanto que o pessoal está chegando, e eu vou puxando a cadeira um pouco mais próxima, vamos fazer aquela atividade, aquele exercício de chamar a galera, tá bom? E também eu gostaria de você colocar aí nos comentários, boa noite Ellen, boa noite Joana, colocar nos comentários se você assistiu a aula de ontem. Coloque aí se você viu a aula de ontem. Só para entender até que profundidade eu posso ir hoje à noite sem puxar de novo o tema do falso eu, tá bom? Vocês lembram que eu falei que essa série não são 3 aulas, não são 3 aulas separadas. É uma aula dividida em 3 partes, tá bom? Então, coloque aí se você assistiu. Regina disse que assistiu. Santa Cruz Automóveis assistiu. Sinar assistiu. Casa Amarela Yoga assistiu. Adriana Nascimento assistiu. Muito bem, muito legal. Então vamos fazer aquele, enquanto vocês vão respondendo aqui, a Lilian Nóbrega diz que perdeu. A Carol Neves diz que viu mais de uma vez. Vamos lá então, vamos tocar aí no nosso aviãozinho e vamos disparar aí o convite para umas 15, 20 pessoas. Se esse conteúdo faz sentido para você, ele certamente também faz sentido para as demais pessoas. Pronto. Enviei. Galera que está aqui, grande maioria assistiu ontem. Vânia Pareiras, Lua do Canva assistiu. Bom, vamos lá então. Foi muito forte, diz a Margarida. Então vamos lá. O que nós vamos trabalhar hoje à noite? Hoje nós vamos trabalhar a essência. O que é a essência? O que é a essência? Ontem nós vimos o falso eu. Deixa eu recuperar esse desenho aqui que eu fiz ontem. Vamos recuperar isso. Só para entender o que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar exatamente isso aqui, tá bom? No primeiro encontro, na aula de ontem, nós falamos sobre o falso eu, que é o nosso estado atual. Nós hoje vamos falar sobre a essência, que é o nosso estado desejado. E amanhã nós vamos falar sobre essa transição, como você se liberta do falso eu e como você vive da essência, tá bom? Então, por que nós estamos aqui? Pense comigo, por que nós estamos aqui, eu e você? Por que nós estamos conversando? Porque nós queremos, de certa forma, nos libertar dos medos, nos libertar dos temores que nos aprisionam, que nos fazem viver uma vida pequena, que nos fazem viver uma vida presa na nossa condição atual, ou que
produz uma vida de sofrimento, de frustração e de escassez. Nós queremos nos libertar disso, nós queremos encontrar esse caminho, o caminho que nos liberte da prisão, da mediocridade, da insatisfação, até mesmo da pobreza. Nós queremos romper essa grade que nos prende. E como a gente faz isso? Esse é um ponto muito importante que nós vamos trabalhar hoje. Porque geralmente a gente quer se libertar de tudo isso buscando compreender os passos para a criação da riqueza. Nós queremos nos libertar da mediocridade, nós queremos nos libertar da vida pequena, nós queremos nos libertar dos medos, nós queremos nos libertar da prisão da mente e dos resultados que ela produz, entendendo como criar riqueza na nossa vida. Só que raras vezes a gente verdadeiramente para se perguntar o que é a riqueza, o que é o sucesso, o que é a plenitude. E geralmente quando a gente pensa sobre isso, geralmente a gente se foca nos bens materiais, nas conquistas externas. E nada contra disso, nada contra isso. Nada disso é ruim, nada disso é errado. Mas hoje nós vamos criar uma outra perspectiva. Nós vamos olhar isso de um outro viés. Porque cá conosco, esse caminho tradicional está funcionando para você? Está dando certo? Você está conseguindo avançar na velocidade que você gostaria? E não só na velocidade, com leveza, com naturalidade, com paz de espírito. Está acontecendo? Então nós vamos olhar para a noção da riqueza, da abundância, da plenitude de um outro viés. Eu queria começar dizendo que os aspectos do sucesso, na verdade, eles são amplos. O sucesso ele tem inúmeros aspectos. Os bens materiais são importantes, mas eles são apenas um aspecto do sucesso, são apenas um aspecto da riqueza. E qual que é o problema dos bens materiais? Eles geralmente representam um ponto de chegada. Eles geralmente representam um ponto de chegada. O que significa um ponto de chegada? Um ponto de chegada é que você alcança uma coisa e tem todo um caminho para chegar até lá e você não curte o caminho. Agora, se você olhar o verdadeiro sucesso, da maneira como nós vamos explicar isso aqui hoje de noite, ele não é um ponto de chegada. O sucesso é uma jornada. Por isso que eu disse, uma das coisas que eu quero que você entenda e que você aprenda na noite de hoje é que você não consegue ser feliz no futuro. A felicidade não é um ponto cego no futuro para o qual você está correndo. Você precisa encontrar a felicidade nesse momento. E o que você vai entender hoje à noite, de uma maneira bem profunda, é que o nosso exterior, ele é um reflexo do nosso interior. Então, se você cultivar a abundância, a plenitude, a alegria, a paz internamente, ela vai se manifestar externamente. Então esse é um ponto que eu quero que você entenda hoje à noite. Por isso preste muita atenção, pegue o seu bloquinho de anotação, pegue a sua caneta, se isole num canto, porque a gente vai aprofundar coisas que você dificilmente vai encontrar
por aí. É um conteúdo mais profundo, é um conteúdo mais transformador, ele mexe lá na raiz do problema. Então faça isso. Voltando para a questão do sucesso, das questões materiais, elas são importantes. Por quê? Porque elas fazem a nossa jornada ser mais prazerosa. Você está entendendo? Mas os bens materiais, a riqueza material, ela não é a única coisa. Sucesso também é saúde, sucesso também é paz de espírito, sucesso também é energia, entusiasmo, sucesso também são nossos relacionamentos, sucesso também é a liberdade criativa. Você curtir as coisas que você cria, e não só o resultado, mas o processo da criação. E quando eu falo criação, é a criação dos seus resultados, é a criação da sua vida. Sucesso também é você ter estabilidade física e emocional. Agora, você pode ter tudo isso, preste bem atenção, você pode ter tudo isso, você pode ter todos esses aspectos que eu citei. Mas mesmo que você tenha tudo isso, se você não cultivar a essência divina que existe dentro de você, você vai continuar se sentindo insatisfeito. Essa é a mensagem chave que nós vamos trabalhar hoje. O que é essa mensagem chave? Você é uma centelha divina. Você é um sopro divino. Você é isso. Em você, dentro de você, há uma força vital. Uma força vital. O que é uma força vital? É uma força de vida. Não sei se você já viu uma semente, pode ser uma semente de feijão, uma semente de qualquer coisa. Se você jogar ela no chão e se você regar ela, existe uma força que faz com que ela se rompa e que ela cresça e que ela se sobressaia, que ela vença os obstáculos como a terra, como o sol quente. Essa força vital, ela também existe em você e de uma maneira muito mais expressiva. Então existe dentro de você, e mesmo que você seja ateu, mesmo que você nem acredite em Deus, é importante você pensar e refletir sobre isso. E nós vamos aprofundar isso de uma maneira que você não só fale isso, mas que isso passe a fazer parte de quem você é. Então, o que você é? Ontem nós falamos muito do falso eu. E eu já vou jogar a bola lá na frente para a gente começar o jogo. Na verdade, o que você é, e isso que nós vamos aprofundar, é um embrião divino que busca a sua materialização. É isso que você é. Então, o que é o verdadeiro sucesso? O que é o verdadeiro sucesso? O verdadeiro sucesso, na verdade, é a divindade se abrindo em nós. A divindade se abrindo como uma flor que se desabrocha. Você dar esse espaço para que esse embrião conduza a sua vida. No lugar do falso eu. Lembram ontem eu disse que o conhecimento ele é importante, a mente é importante, mas ela precisa estar a serviço da nossa essência, a serviço do que é maior do que o conhecimento. Então faz sentido você buscar conhecimento. Olha ali atrás, tudo isso são livros, parede inteira, e é só uma parte dos livros que eu leio, que eu estudo. Então o conhecimento ele é importante. Mas ele precisa estar a serviço de algo maior. Algo maior. Então, o que eu quero que você entenda? Como pressuposto do que nós vamos trabalhar hoje. Você diz assim, ok, esse cara está dizendo que eu sou um embrião divino. E ele está me dizendo que o verdadeiro sucesso,
é permitir que esse embrião se desenvolva, que a divindade se abra dentro de nós. Mas como? E é isso que nós vamos ver hoje. O que vai acontecer quando você passa a sentir essa divindade dentro de você? Quando você se abre para essa outra dimensão? Você passa a viver a experiência do milagre. Vou repetir, você passa a viver a experiência do milagre. Quando foi a última vez que você viu um milagre? Que você presenciou um milagre? Eu presenciei uns 4, alguns minutos antes, quando até postei nos stories, quando fui tomar um sorvetinho e passear com a Fabiana ali no centrinho da cidade. Então, o que acontece? Quando você se abre para essa divindade que existe dentro de você, que nós vamos aprofundar em detalhes hoje, você passa a perceber a divindade em todas as partes, em todos os lugares. Você passa a experimentar a vida como um milagre o tempo todo. E quando você conseguir fazer isso, você vai entender o que é o verdadeiro sucesso. Aí você vai estar vivendo a vida verdadeiramente. Gosto muito de uma citação do próprio Albert Einstein. Ele disse o seguinte: você pode viver a vida como se um milagre não existisse, ou como se tudo fosse um milagre. Qual é a sua opção? Como você vive a vida? Então, já avançando um pouco no nosso conteúdo de hoje, no nosso tema de hoje, eu quero dizer para vocês, tá? Uma coisa que talvez você não vai entender num primeiro momento. É uma coisa um pouco complexa de entender. Mas eu já quero que você mantenha isso em mente, que você anote isso, que você escreva isso. Por quê? Porque isso foi uma virada de chave para mim. Uma grande virada de chave na minha vida. O que é uma virada de chave? É quando você, aquele momento que você diz, aham, entendi, quando acende aquela luz. E essa virada de chave foi entender o processo pelo qual o não manifesto, vou colocar aqui NM, o não manifesto se transforma no manifesto. O que é o não manifesto e o que é o manifesto? Tudo vem do não manifesto. Pense comigo, um pouco de filosofia. Onde é que está o bebê? Agora, onde é que está o bebê? O nenezinho que vai nascer em 2025. Aonde ele está? Pense no ano que você nasceu. Onde você estava 4, 5 anos antes de nascer? Se você nasceu em 1990, onde você estava em 1985? Você fazia parte do não manifesto. Hoje, 30 anos depois, você pesa 78, 86, 90 quilos. Isso é o manifesto. Onde é que está, nesse momento, o pensamento que você vai pensar às 10h30 de hoje à noite? O pensamento. Onde é que está esse pensamento que você vai pensar daqui a 2 horas? Ele está no não manifesto. Só que a gente nunca pensa sobre o não manifesto. Aliás, a gente pensa muito pouco. Então, existe o não manifesto e existe o manifesto. Tudo o que nós criamos ou que queremos criar, ele está no não manifesto. Tudo que percebemos pelos nossos sentidos, tudo que existe na nossa vida, vem do não manifesto, do desconhecido, ou melhor, do incognoscível, do invisível. Então, o manifesto é a fonte de toda a criação. Entenda isso, é a fonte de toda a criação.
o não manifesto é a divindade. Então existe o não manifesto, que é a fonte, que é a divindade. Na verdade, existem 3 coisas que você precisa entender. Existe a fonte, o Criador, que é o Pai. Existe o processo da criação e existe o manifesto, que é o objeto da criação. Então, se você quer se dar bem na vida, você precisa se dedicar um pouco a entender essas 3 coisas. Onde é que está isso que você quer ter e que você não tem? Está no não manifesto. Eu prefiro ainda chamar isso do mundo da não forma. O não manifesto é o mundo da não forma. Aquilo que não se manifestou ainda não possui forma. E existe um processo através do qual aquilo que não tem forma desenvolve forma. Onde o não manifesto se torna manifesto. Onde a fonte se torna o objeto. Existe um processo. E se você entender isso, a vida se torna um milagre. Então, existe a fonte, e pense sobre isso como a fonte, o não manifesto, é o Pai, é o Criador. Existe o processo de criação, que em termos humanos é o pensamento, e preste bem atenção, porque você vai estranhar, você vai dizer, como você está dizendo hoje que é o pensamento, se ontem você disse que o pensamento é o falso eu. Preste atenção que isso vai ficar claro ao longo da aula. Porque o que eu estou te dizendo aqui importante, o que nós vamos ver ao longo da aula é muito, muito, muito mais importante. Então, existe o processo de criação, que é, em termos humanos, o pensamento. E existe o objeto da criação, que é a nossa realidade. A nossa essência, e isso que nós vamos trabalhar profundamente hoje, a nossa essência é espiritual, ela é divina. E por isso nós temos acesso à fonte. Você está me entendendo? Nós não somos, e essas 2 dimensões já, porque hoje nós vamos entender o que é a essência, que é uma coisa complexa. Mas preste atenção, nós não somos só manifesto, eu e você. Nós somos manifesto, mas da onde nós viemos? Do não manifesto. E então, você é o manifesto, mas você também traz dentro de si a essência do não manifesto, que é espiritual, que é divina. E por isso, se a gente entender o processo, você tem como voltar para a fonte. Quer dizer, a vida se torna esse canal, esse portal de conexão. E como nós temos acesso à fonte, e como a fonte é infinita e ilimitada, em essência, eu e você, somos infinitos e ilimitados, em essência, não o corpo físico. O corpo físico é uma condição que nós assumimos. Nós quem? A nossa essência. Então, em termos de corpo, em termos de mente, em termos de pensamento, nós somos limitados. Mas, em termos de essência, nós somos infinitos e ilimitados. E quando você descobre essa essência, quando você sabe quem você verdadeiramente é, você se torna infinito e ilimitado. E isso é viver em plenitude e em abundância. Você se sentir essa essência infinita e ilimitada. O que as pessoas não entendem, e que eu quero que a gente entenda nessa nossa série de 3 aulas. O que as pessoas não entendem e que eu quero que você entenda. Ponto 1. Você não é o seu pensamento. Você
Você já entendeu isso? Você não é o seu pensamento. Você não é essa voz na sua cabeça. Você não é esse movimento mental que flutua aqui na sua cabeça o tempo inteiro. Você é o que então? Você é aquele eu mais profundo. Você é o eu mais profundo. Já vou explicar isso melhor. Você é o eu mais profundo que possibilita o pensamento. Se você cria a sua realidade com o pensamento, mas você acredita que você é o pensamento, você não tem controle sobre o pensamento. Por quê? Porque você confundiu. Você é o pensamento. Quando você é, não existe espaço. Imagina você pensar que você é o martelo. Você não é o martelo. E isso te possibilita a usar o martelo para bater na cabeça de um prego ou para fazer o que você quiser com o martelo. Então, o pensamento ele é só uma ferramenta que precisa estar à disposição daquele eu mais profundo que você é e que eu já vou explicar o que significa. Então, o que você realmente precisa entender, que você não é o pensamento. Você precisa entender a conexão e a intimidade que você possui com o seu lado espiritual e o poder que existe nele. Isso eu vou explicar ao longo dessa hora e meia de aula aqui, tá bom? Para você entender como isso funciona. Isso abre uma perspectiva, isso elimina o medo, elimina a insegurança, isso te dá um parâmetro totalmente novo, um ponto de referência totalmente novo para você olhar para a vida, ok? Então, uma das coisas que eu recomendaria para você se dedicar a estudar, ao invés de querer mudar foco, parar de procrastinar, ao invés de você querer resolver os problemas que estão na ponta dos galhos da árvore, eu recomendaria que você se focasse mais na raiz. E o que é a raiz? A raiz são os portais de acesso à sua essência. Presta atenção, por natureza, você tem todos esses elementos. Então imagina se você não tivesse persistência. Você teria aprendido a caminhar? Você teve que persistir. E você, se você não tivesse resiliência, na primeira vez que você bateu a cabeça no fogão ou na geladeira, você eu não vou mais caminhar, é muito dolorido, eu prefiro ficar deitado na cama o resto da minha vida. Então você nasceu com foco, você nasceu com determinação, você nasceu com disciplina, você nasceu com resiliência. Não te faltou inteligência para aprender a falar. Você aprendeu? Você aprendeu? Então o que acontece? Se você atingir esse estágio, esse estado natural, todas essas características, elas passam a emergir naturalmente de quem você é. Então, o que é a essência? O que é a essência? A essência é a potencialidade pura. A essência é o seu eu incondicionado. Por isso que ele é infinito e ilimitado. A mente é condicionada pelo passado. Ela vive dentro de uma condição. A condição das coisas que ela aprendeu no passado. A essência é a parte incondicionada que existe dentro de você. E por isso, ela é potencialidade pura. O que significa? Através da essência, você pode fazer o que você quiser. E você pode fazer o que você quiser. Aliás, você criou a sua realidade de maneira livre. Então, a potencialidade pura é a nossa natureza essencial.
E quando você acessa essa natureza essencial, quando você sabe quem você verdadeiramente é, você descobre a sua verdadeira potencialidade. Você vê, é aquilo que eu chamo, você vê o embrião divino e você só precisa permitir que ele aflore, que ele desabroche. Por isso, escreva o que eu vou te dizer agora. Escreva isso. Você busca melhorar a sua qualidade de vida. Se você busca melhorar a sua qualidade de vida, você tem que entender isso aqui. É no conhecer-se que reside a capacidade da realização de todos os seus sonhos. É no conhecer-se que reside a capacidade da realização de todos os seus sonhos. À medida que você se conhece, na medida que você sabe quem você verdadeiramente é, a realização dos seus sonhos e dos seus desejos se torna uma coisa leve, uma coisa natural, como deveria de ser. Então anote aí, você precisa entender três coisas que você precisa entender, tá? Nesse nosso bate-bola inicial, tá bom? A primeira coisa que você precisa entender é que você, mesmo que você pense que você, eu sou tão incapaz, eu sou tão coitadinho de mim, coitadinha de mim, eu sou tão pequena, mesmo que você pense isso, você precisa flertar com a possibilidade de que você é potencialidade pura, de que você é a infinita capacidade. Mesmo que isso não pareça uma verdade para você agora, mesmo que você ainda não consiga aceitar isso, você precisa começar a flertar. Flertar com isso. Ponto 1, que você representa a potencialidade pura, que você representa a capacidade infinita, que você representa a imensurável potencialidade de tudo que você quer ser, de tudo que você quer alcançar. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Só que isso não vai fazer sentido para você se você não entender a segunda. A segunda coisa é você entender que não existe separação entre você e o Criador. Eu sei que existem outras interpretações, eu sei, mas se você estudar profundamente o Evangelho, você vai ver que a doutrina de Jesus é uma doutrina de unidade. Jesus faz um esforço perpétuo, permanente, de querer unir, para que todos sejam um, para que eu esteja no Pai para que você esteja no Pai, assim como eu estou no Pai. Eu e o Pai não vamos deixar você órfão. Eu e o Pai. Quer dizer, existem uma dezena de passagens onde ele faz esse empenho da unidade. Então não existe separação entre você e o Criador. E o Criador é potencialidade pura. O Criador é o campo da potencialidade pura. A potencialidade pura é o próprio Criador. E em essência, a sua essência, por ser divina, ela é o campo da potencialidade pura. Então essa é a segunda coisa que você precisa entender. Não existe separação entre você e o Criador. E a terceira coisa que você precisa entender é que o campo da potencialidade pura é a sua própria essência. E quanto mais você busca a sua essência, quanto mais você encontra o seu eu verdadeiro, mais você se aproxima de Deus, mais você se aproxima da potencialidade pura. E quanto mais você se identificar com a mente, quanto mais você se fechar nas suas ideias, nas suas opiniões, nas suas crenças mentais, mais humano você se torna. E quanto mais humano você se torna, mais você se afasta do Criador. E quando você entender essas três coisas, o que vai acontecer? Você vai se libertar do medo. Porque se você é potencialidade pura, por que você haveria de ter medo? Você vai se libertar do medo. Você vai se libertar da compulsão por controle.
Você vai parar de se esforçar o tempo todo para ter a aprovação dos outros. Você vai deixar de depender do poder externo, das coisas externas. Elas vão deixar de ter poder sobre você. Por quê? Você reconhece a sua origem divina. Você não é um pobre coitadinho, um pobre eu. Isso não significa arrogância, prepotência, orgulho, você querer ser maior do que todos, porque isso é o falso eu. Se você entende que você é um embrião divino, você também entende que o irmão é. Que a irmã é. E como é que você lidaria com a outra pessoa se você verdadeiramente soubesse que Deus está nela? Então, ontem nós falamos sobre o falso eu. E nós vimos que os resultados nascem da nossa noção de eu. Nós falamos sobre isso ontem. E a nossa noção de eu, ela pode ter um de dois pontos de referência. Você pode agir como se você fosse a sua mente, o seu pensamento, essa atividade mental, essa voz involuntária e incessante na sua cabeça, ou você pode viver como se você fosse essa essência sagrada, essa essência divina. Quais são as consequências de você estar num ou no outro? Porque você não pode estar nos dois. Por isso que Jesus disse, você não pode servir a dois senhores. Ou você amará um e odiará o outro, ou será o contrário. O falso eu, por ser forma, o falso eu, por ser manifesto, ele não entende o não manifesto. O que nos separa da essência é o falso eu. Então o falso eu não pode entender a essência, ele é aquilo que nos separa da essência. Então nós falamos muito sobre o falso eu ontem de noite. O que é a essência? Está tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo direitinho? Estava olhando agora, nós estamos com 3.600 pessoas. É um bom número, né? Mas ontem nós estávamos com 4.700. Vamos dar uma chacoalhada nisso, vamos chamar mais pessoas. Vamos lá, topa a parada. Vamos ver se nós conseguimos voltar pelo menos aos 4.000. Não faz diferença, mas já que a gente está falando aqui, não seria interessante ter mais pessoas ouvindo? Se você acha, então toca no aviãozinho e manda para a galera. Bom, ontem nós falamos sobre o falso eu. Hoje eu quero aprofundar essa questão da essência. Já estou aprofundando, mas só para retomar, para você entender. O que eu quero que você entenda, tá? Preste bem atenção agora. Eu vou ter que tomar um gole de água e tirar os comentários enquanto isso. Eu quero... Porque a gente precisa fazer um esforço, tá? A gente precisa fazer um esforço para driblar a mente e fazer com que a mente entenda o que é a essência. Porque a mente, o falso eu, ela tende a refutar a nossa essência. Ela refuta a essência, ela não consegue entender a essência. Então, o que eu quero que você entenda? Lembra que eu falei da questão do embrião divino? Deixa eu setar um pouco de lado aqui para poder colocar. O que acontece? Vamos lá. Existe a vida, certo? Existe a vida. Em você existe a vida. Mas existe também a forma que a vida assume. Então, para você entender a essência, você precisa entender que existe a vida e existe a forma. Tirar os comentários aí, tá bom? Existe a vida e existe a forma que a vida assume. E a maioria de nós confunde os dois. Confunde os dois. Quem é você? Quem é você? Você é a vida ou você é a forma? Quem você é?
verdadeiramente, você, em verdade, preste bem atenção, você é a vida experimentando a si mesma temporariamente como essa pessoa, que é a forma que a vida assumiu. Vou repetir. Escreva isso. Eu vou repetir devagarzinho para você escrever, porque senão daqui a pouco você esquece. Quem é você verdadeiramente? Você é a vida que existe dentro de você ou você é o corpo? Você é os dois. Mas quem você é em verdade? Você é a vida experimentando a si mesma temporariamente como essa pessoa que você é. Se você entender isso, isso muda tudo. Por quê? Porque você geralmente pensa que você é essa pessoa. Você é essa pessoa com suas características, com sua personalidade, com seus dramas, com suas crises, com suas conquistas, com suas celebrações, com suas alegrias, que você é esse movimento em torno dessa pessoa. O que significa você viver da essência? Significa você entender que por baixo dessa pessoa física, mental e emocional, que para além dessa personalidade temporal que nasceu e que vai envelhecer e que vai morrer, para além dessa temporalidade que tem passado, que tem presente e que tem futuro, existe a vida, que é atemporal, que é eterna. A vida é eterna. A vida é atemporal. Preste atenção que isso vai ser muito importante para você entender o processo amanhã, tá bom? Amanhã eu vou falar sobre como você deixar de ser o falso eu e como você viver essa promessa que nós estamos falando hoje, que é o lugar desejado, que é onde nós queremos chegar. Então, se você perceber um certo grau de quietude, de silêncio, nesse barulho todo do passado, do futuro, esse movimento incessante da mente, se você entender, perceber um pouco de quietude, você vai ser capaz de perceber essa vida, essa consciência que é atemporal. E essa vida tem tremendo poder. Isso que eu chamei aqui, essa consciência atemporal que existe para além dessa pessoa, é a vida para além da forma que você é. Eu disse antes que você é a vida experimentando a si mesma temporariamente como essa pessoa. Mas essa vida, ela ainda existe. E você pode acessar essa vida. Essa vida, ela não tem oposto. Não existe nada que se opõe à vida. Ela é a verdade mais profunda. Ela é a verdade. E quando você conhecer essa verdade te libertará. Eu vim, não eu, alguém disse isso, eu vim para que vocês tenham vida. Vida, 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 vida. E vida em abundância. A vida é o não manifesto. O corpo é a vida experimentando a si mesma temporariamente como essa pessoa. Isso pode ser meio difícil de entender se você está profundamente enraizado no falso eu, mas essa é a libertação. Essa é a única libertação que existe. Se você entender isso e você conseguir compreender isso, você vai se tornar livre. Livre do quê? Livre dos opostos da mente.
livre dos conflitos, livre do sofrimento, livre dos dramas, livre do pecado que esses opostos criam. Todos os opostos, bem e mal, bom e ruim, todos esses opostos mentais, eles só existem no nível da mente. E por que é tão difícil nós encontrarmos essa vida que existe para além, subjacente a esse burburinho, a essa voz na cabeça? Lembra que eu falei ontem que nós, e antes, no início, eu falei que a gente vive como se a gente fosse o pensamento. E a gente não percebe essa vida. E por que nós não encontramos essa vida? Porque nossa mente está sempre cheia. A mente está sempre ocupada, a mente sempre está cheia de coisas. É um pensamento atrás do outro. Existe um contínuo fluxo de pensamento e de emoção. A vida, ou melhor, a forma, a nossa condição de vida, ela está cheia de coisas a serem feitas o tempo todo. É uma coisa atrás da outra. Não há espaço. Só há coisas. Uma coisa atrás da outra. Uma busca contínua. Uma atitude atrás da outra. Existe uma total ausência de espaço. E o que é espaço? Espaço é a consciência. Espaço é a consciência. O que é o espaço? Dá um exemplo antes de fazer o desenho. Presta atenção. Vou ver uma coisa aqui. Presta atenção. Existe o som, certo? Existe o som. E existe o silêncio. Existe o som e existe o silêncio. O som alto, ele impede que você perceba o silêncio. Eu preciso um pouco de silêncio, esse barulho o dia inteiro. O som alto, ele impede que você ouça o silêncio. Agora, o silêncio nunca desaparece. O silêncio sempre está ali. Se você desligar o som, você vai encontrar o silêncio. A mesma coisa é a vida. O que é o espaço que eu estou falando? A consciência. É o silêncio, é a quietude, é a paz que transcende o entendimento. O que é o silêncio? O silêncio é a sua essência. A sua essência sempre está ali. Você não precisa fazer nada para viver a sua essência. Você só tem que desligar o som. Só que isso pode ser um problema. O que é o espaço? O espaço é perceber que em você não há só objetos, não há só pensamentos, não há só emoções, não há só condicionamentos. Não é só pensar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. É você se voltar para o silêncio. É você se afastar um pouco da sua história. Na verdade, tudo que nós estamos falando aqui tem um único objetivo. E esse objetivo é perceber que a nossa vida tem duas dimensões. A nossa vida tem duas dimensões. A dimensão dos objetos. A dimensão dos objetos são duas dimensões. Vou desenhar aqui que fica mais fácil. A nossa vida são duas dimensões. A dimensão do objeto, que é pensamento, emoção, condicionamento, drama, história, tudo isso é a dimensão do objeto. E existe a dimensão do espaço. Isso aqui é consciência. Isso aqui é consciência, isso aqui é a mente. A dimensão do espaço é muito grande. A dimensão do objeto é limitado. A dimensão do espaço é o incondicionado. É o não manifesto. É o silêncio. O silêncio, qual é o tamanho do silêncio? Não tem. O silêncio, ele é tudo.
Ele só não existe silêncio quando alguém faz o barulho, quando o barulho se manifesta no silêncio. Todo barulho, todo som, ele se manifesta no silêncio. Todo pensamento, ele se manifesta na consciência. E qual que é o problema da identificação do falso eu? Você se torna o pensamento e você esquece o que você é, de onde o pensamento vem, que é a consciência. Mente e consciência não são a mesma coisa. A mente é um pontinho na consciência. E quando você se torna a mente, você se torna esse pontinho na consciência. Você se torna um ser condicionado. Condicionado com o quê? Com a condição que você se identificou na sua mente. E qual que é a grande sacada? O que você precisa fazer? Você precisa se conhecer como consciência e não como pensamento. Então, tudo que nós estamos falando aqui, o ponto, assim, eu disse que na primeira aula é um pouco confuso, na segunda aula clareia muito mais, e na terceira aula, bum, as coisas vão acontecer. Então, o que você precisa entender? Você precisa entender que a sua vida tem duas dimensões. A dimensão dos objetos e a dimensão do espaço. E o que é viver da essência? O que é viver da essência? É, além de estar consciente do objeto, dos pensamentos, das emoções e tudo mais, além de estar consciente de tudo isso, dos objetos, das percepções, dos pensamentos, das emoções, você também está consciente que existe o espaço, o vazio de onde tudo isso vem, que é um estado subjacente onde você vive alerta, você vive em silêncio, mas você está conectado com a fonte. Porque o que te desconecta da fonte é o barulho. Está entendendo isso? Vocês estão entendendo isso? Pessoal, deixa eu ouvir vocês um pouco. Vocês estão entendendo isso? Você tem a consciência das coisas, mas também a consciência da consciência que existe para além das coisas. E esse é teu propósito primário. É o autoconhecimento. Autoconhecimento não é você conhecer o barulho da mente. O autoconhecimento é você se libertar do barulho da mente e dar uma olhada no que tem atrás do barulho da mente. Tá entendendo? Quando você adquire essa consciência, você começa a viver da essência. E aí você passa, lembram antes eu disse que existe o não manifesto, o manifesto e o processo de manifestação. O processo de manifestação é o pensamento. Mas quando o pensamento está preso na condição da mente, você sempre cria aquela mesma condição. Quando você liberta o pensamento da mente, o pensamento ele começa a vir de um outro espaço, que é o não manifesto. E aí você começa a ter o verdadeiro poder. Jesus disse isso. Talvez você já ouviu falar isso, mas você meio que confundiu isso. Mas Jesus disse o seguinte, o que eu falo não vem de mim. O que poderia dizer de mim? Não vem da minha mente. Vem do Pai que está em mim e que através de mim faz a sua obra. Esse é o nosso papel. Permitir que o Pai, o Criador, através de nós, faça a obra dele. É por isso que nós estamos aqui. Mas você pensa que você é aquele pequeno eu, aquele fragmento isolado e que você precisa, eu preciso, porque você perdeu a intimidade com o Pai. Então, quando você adquire essa consciência, que consciência? A consciência da consciência que você é para além desse movimento da mente, você começa a viver da essência. E é a partir desse momento que a vida se torna um milagre.
Quando isso acontece, quando você vive da consciência, quando isso acontece, enquanto a vida se desenrola, enquanto os eventos acontecem no plano superficial, você vive num silêncio interior. Você está tranquilo, você está na paz que transcende, ou que transcende o entendimento. Você nem sabe porque você está em paz, porque a consciência é a paz, é a quietude, é o silêncio. E o que é estar preso no falso eu? Só para criar esse comparativo. É estar preso na dimensão dos objetos, dos pensamentos, das emoções, da sua história pessoal. Você está preso nisso. Você está preso nisso. E se você está preso nisso, a grande obra que você veio fazer, ela está bloqueada. Bloqueada no sentido, não gosto de usar a palavra bloqueada, parece que tem algum bloqueio. Você usando mal o seu poder criador. Então o que é estar preso no falso eu? É você estar preso no objeto, na emoção, no pensamento, nas suas crenças que você desenvolveu ao longo do tempo. É não ter mais consciência desse espaço da dimensão interior, que é o silêncio, que é a paz. Você se conhece a si apenas como a sua história, a história passada, que é um objeto mental, uma ideia ou um conjunto de ideias que você tem sobre si. Você só reconhece a isso, tá entendendo? Você tem uma ideia sobre si mesmo, uma ideia de quem você é e caput, nada mais. Não tem nada mais. Então, o que acontece? Para você entender isso, o que acontece? Estar preso no falso eu é ter certas opiniões sobre si, como eu não sou capaz, eu sou isso, eu sou aquilo. Ter certas opiniões sobre si e sobre as coisas, e você se tornar um movimento mental baseado nessas ideias, nessas opiniões, nessas coisas. E aí você se torna esse movimento condicionado da sua mente, que é a voz na sua cabeça. A voz na sua cabeça, que você pensa que é pensamento, não é pensamento. Isso é uma atividade mental que vai girando a velha vitrola o tempo todo. Você, o tempo todo, está criando sempre o mesmo burburinho na sua cabeça. E você acha que isso é importante, porque você acha que isso te faz sobreviver. E de certa forma isso é verdade. Por quê? Porque se você é o falso eu, se você está identificado com o falso eu, esse burburinho, essa voz na sua mente é o falso eu. E se você parar com essa voz, o que vai acontecer? Se você baixar o som, se você desligar o volume, o que vai acontecer? Desligar o som. Você vai encontrar o silêncio. Se você parar com essa voz, com esse burburinho na sua mente, observe durante hoje e amanhã o que essa voz, tente parar essa voz para ver como isso funciona. E com isso você se torna, presta atenção, você se torna um objeto para si mesmo. Você se torna um objeto para si mesmo. Você se torna um objeto mental. Você se torna um objeto mental. E o mais interessante, presta atenção. Você se torna um objeto mental e você cria uma relação com esse objeto. Ah, como eu sou burro. Quer dizer, você está se relacionando. Existe o você e existe o burro. Ai, eu nunca dou uma dentro. Será que eu nunca vou ser ninguém? Quer dizer, você tem uma relação com essa ideia. Você tem uma relação com esse objeto. A sua voz, você tem uma relação com ela. E tudo gira em torno dessa condição que você tem na sua mente e das reações que nascem delas. E essas reações, essa condição e essas reações, elas têm dois pontos. Um vai para lá e outro vem para cá. Um ponto são os desejos, as coisas que você quer, e o outro ponto são as aversões, aquilo que você não quer.
Então você tem aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, e você tem aquilo que eu não quero, aquilo que eu odeio. Essa é dualidade. E a mente fica jogando esse ping-pong. Só que como você está desconectado da fonte, que é a potencialidade pura, que é a origem de tudo, você é um balão que se perdeu no espaço. É o ramo cortado da videira, você fica flutuando. Onde é que eu vou? Eu tenho que chegar ali. Mas você não tem controle. Vocês estão entendendo isso? Vocês conseguem perceber a diferença que isso pode fazer na vida de vocês? Vocês estão entendendo a profundidade do que nós estamos falando aqui? Não é você mudar, reprogramar o conteúdo da sua mente, é você transcender a sua mente. Reprogramar a mente até funciona, mas imagina você sendo uma lagarta, e aí você diz, nossa, eu preciso performar melhor. E aí a lagarta vai para academia, se torna mais forte, a lagarta, começa a caminhar mais rápido, ela acorda mais cedo, e ela, eu tenho que pensar mais positivo, eu tenho que ser uma lagarta melhor. Tá, tudo bem, você pode se tornar uma lagarta melhor, você pode aprimorar a lagarta, mas você também pode se tornar uma borboleta. Você pode fazer a transcendência da lagarta. Então você pode aprimorar o seu falso eu. Você pode se tornar um falso eu mais autoritário, que se impõe mais. Você pode melhorar o seu falso eu. Mas você também pode, isso é melhorar a lagarta, mas você também pode se tornar uma borboleta. Então, quando você vive preso no falso eu, você vive nessa identificação. E quando você vive essa identificação com o falso eu, você cria um estado de inconsciência. Você se torna uma pessoa inconsciente. Inconsciente do quê? Inconsciente de quem você verdadeiramente é. E essa inconsciência, essa identificação que você cria, ela pode ser uma identificação comum, uma inconsciência comum, que é o estado mais comum, que é o estado normal, onde você é governado pelo falso eu, mas você não tem sofrimentos agudos ou uma infelicidade intensa. Pense sobre o seu estado emocional nesse momento. A maioria de nós sente um baixo nível de desconforto, um desconforto contínuo, um descontentamento, um pouquinho de tédio, um pouquinho de nervosismo o tempo inteiro. Esse é o estado de inconsciência comum. E a gente consegue resolver isso. A gente resolve isso com um vinho. Hoje eu vou ter que tomar um vinho que já estou de saco cheio, uma cervejinha, com happy hour, um baseadinho talvez, para relaxar, sexo, trabalho ou televisão. A gente consegue amenizar essa inconsciência comum. Mas existe a inconsciência profunda, que acontece quando você vive na inconsciência comum, mas, de repente, algo vai mal, algo dá errado. E aí a intensidade dessa dor, desse sofrimento, aumenta. A negatividade aflora. E o que antes era um leve desconforto, se torna uma dor aguda, uma raiva, um medo, um ódio, um ressentimento profundo, uma agressão, uma depressão, um ataque de ansiedade. E tudo isso é inconsciência. Então, o que nós precisamos entender a essa altura do campeonato? O que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que a inconsciência de quem nós somos
você não ter consciência de que você é a consciência, o vazio e não o objeto, a inconsciência de quem somos, a separação com o nosso verdadeiro eu, com nossa essência, cria uma sensação de vazio, uma sensação de abandono, uma sensação de incompletude. Presta atenção. A inconsciência de quem nós verdadeiramente somos, quando você perde a consciência de quem você verdadeiramente é, do seu eu verdadeiro, da sua essência, essa perda cria uma sensação de vazio, uma sensação de abandono, uma sensação de incompletude. E aí, sentindo essa sensação de abandono, de incompletude, o falso eu, a mente, começa a buscar coisas no mundo externo, para tentar suprir essas sensações. Tá me entendendo? E quando ela encontra algo que distrai um pouco esse sentimento de vazio, de indignidade, de incompletude e de abandono, ela aparentemente se sente bem, parece que está tudo bem, parece que a gente está feliz, parece que finalmente a gente encontrou, parece que finalmente a gente, minha vida finalmente entrou nos eixos. Só que isso não resolve o problema, por quê? Porque logo surge o quê? Logo surge o medo de perder isso que nós conquistamos. Ou, como todas as coisas no mundo são impermanentes, a nossa conquista deixa de ter sentido. Né? Não era o que eu queria. E com isso você volta a sentir o mesmo vazio, a mesma sensação de abandono, a mesma sensação de incompletude. E isso cria um ciclo eterno de insatisfação, onde você cada vez mais se desilude com as coisas. E você fica preso nesse ciclo. E por isso nós nunca nos sentimos livres. Você entendeu? Todo sentimento de incompletude, de abandono, ele não é falta de coisas. Ele nasce da falta da compreensão de quem nós verdadeiramente somos. Então, a que conclusão nós chegamos? Que a única liberdade possível, a única liberdade real, a única liberdade verdadeira é libertar-se da nossa inconsciência. O que é a nossa inconsciência? É a identificação com o falso eu, que cria a inconsciência daquilo que nós verdadeiramente somos. Então, a única liberdade possível é libertar-se da nossa inconsciência. E isso significa libertar-se da nossa história. Não da história, mas da identificação com a história. É libertar-se das nossas condições. É libertar-se das desculpas que nós criamos pela inconsciência. E como fazer isso? Nós precisamos entender aquilo que eu expliquei antes. A mente é diferente da consciência. Nossa consciência é diferente do que a nossa mente. O que significa viver na inconsciência? Significa total ausência da consciência. Nós deixamos de ser aquele que pensa e nos tornamos nosso pensamento. Quando isso acontece, nós passamos a nos identificar com uma história, com um padrão mental que cria um padrão emocional, que alimenta o padrão mental, que cria um outro padrão emocional e assim vai indo. E nós perdemos o controle sobre a mente. A mente se torna quem nós somos. Então, no estado da inconsciência, nós nos tornamos uma reação condicionada e padronizada do conteúdo da nossa mente. Nós passamos a ser nossa atividade mental criada pelos nossos padrões mentais. E qual é o primeiro passo
para nos libertar disso. Vou aprofundar isso muito amanhã, mas o primeiro passo é você se tornar consciente disso. Para muitos de vocês, talvez, nunca ouviram falar sobre isso. Vocês não tinham nem noção disso, muitas pessoas. Outras já ouviram falar, outras já estão avançadas no processo. Mas essa consciência, o contato com esse conteúdo, que muitas vezes, cuidado, que o falso eu daqui a pouco vai arrastar o seu corpo para um outro lugar, dizer, isso aí não faz sentido, isso aí não é importante. Claro que não faz, para o falso eu. Então existe esse esforço que você precisa fazer, que eu falei lá atrás, existe esse esforço que você precisa fazer, porque senão você sempre vai viver nessa busca. Até o dia da sua morte. Aí você vai entender o que eu estou te explicando. Por quê? Porque aí você tem que renunciar à sua história. E você vai perceber que aquilo que você era sempre esteve ali, atrás da sua história. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Complexo demais? Complexo demais, galera? Conta aí pra mim. Estão compreendendo? Joga coraçãozinho aí se vocês estão entendendo. Sem corações. Vocês estão meio dormindo. Alô, alô. Alô? E aí você pode dizer o seguinte, ó. Mas eu sou livre, eu tenho escolha. Eu sou livre, eu tenho escolha. Tudo bem. Pense sobre sua vida. Pense sobre sua vida. Pense sobre o sofrimento. Pense sobre o medo. Pense sobre a angústia, pense sobre as crises de relacionamento. Você escolheu isso? Você escolheu tudo isso? Se você tem escolha, se você realmente tivesse escolha, você escolheria tudo isso? Se você tivesse escolha, você escolheria tudo isso? O que faria alguém, por exemplo, escolher o medo, escolher a angústia? Escolher o sofrimento. Uma escolha requer consciência. Mas se você vive inconscientemente, como é que você vai escolher? Essa é uma questão que você precisa pensar, que você precisa refletir. Porque se você não entender isso, se você não conseguir desenvolver liberdade sobre o seu pensamento, se você não conseguir colocar o pensamento a seu serviço, se você tiver um pensamento compulsivo, se você tiver um pensamento sobre o qual você não tem controle, se você se torna o seu pensamento, se você é isso, como é que você quer assumir o controle sobre a sua vida? E aí vem essa questão, por exemplo, muitos de nós, se a gente analisar, nós queremos plenitude, nós queremos abundância, mas nós não entendemos que plenitude e abundância nasce com um estado de espírito. Eu vou aprofundar essa questão da plenitude e da abundância amanhã. Mas você não consegue ser pleno e abundante no nível da mente. Por quê? Porque a plenitude e a abundância não cabe dentro da mente. A mente é condicionada, a mente é uma condição, a mente é limitada. Como é que você quer colocar a plenitude e a abundância? Você consegue ter momentos de plenitude, como quando você come um bom churrasco, e toma um bom vinho, aí você, tô tão bem agora, mas daqui a pouco vem a azia, entendeu? Tô brincando, mas o que acontece? Isso também, isso eu vou aprofundar amanhã, mas isso também, essa história da inconsciência, a identificação com o falso eu,
isso também nos impede de evoluir financeiramente. Por quê? Porque quando você vive a limitação da sua mente, quando você se identifica com essa história, inevitavelmente você cria uma condição estreita na qual você vive. E essa condição, ela está isenta da plenitude, da abundância. E como que o exterior é um reflexo do nosso interior, se o nosso interior é de escassez, de necessidade, eu preciso disso, eu preciso daquilo, esse precisar por si só já anula o ter. Porque o precisar é uma necessidade. O precisar, ele já é uma manifestação de que eu não tenho. E nós vamos ver isso com profundidade amanhã. E por que nós não nos sentimos plenos e abundantes? Porque a abundância e a plenitude nascem do todo. E o todo só pode ser sentido a partir da essência. Por quê? Porque a mente é fragmentação. A mente não é todo. E aí vem essa ideia. Muitos de nós, pode parecer irrelevante, mas muitos de nós têm problema com a sua imagem. Você não consegue viver feliz porque você acha que você não é bonito ou bonita o tanto quanto deveria ser, que você não tem a altura que você gostaria de ter, que você não tem o corpo que você gostaria de ter, que você não tem a aparência que você gostaria de ter, e você vive se encolhendo por causa disso. Você não consegue ser feliz porque você não gosta do seu corpo. Como é que você quer viver uma vida feliz se você não gosta do seu corpo? Você tem uma relação de inimizade com o seu corpo. A gente conhece isso como um problema de autoestima. Autoestima, você tem uma minha autoestima está tão embaixo, eu preciso melhorar minha autoestima, vou comprar uma roupa. Por quê? Porque você depende da sua aparência. O seu humor depende da sua aparência. Isso não significa que você não deva cuidar da sua aparência. Você deve cuidar da sua aparência. Agora, presta atenção. A nossa mente é disfuncional. Quando você se identifica com ela, a mente não é disfuncional. Mas quando você se identifica com a mente, isso se torna a disfunção. E se você observar, nós somos a única espécie, eu e você, nós somos a única espécie que tem uma relação consigo mesmo. Não é estranho isso? E parece que é normal você ter uma relação contigo mesmo, mas um gato, um cachorro, um cavalo não tem uma relação com ele. Por isso eles não têm problema de autoestima. Por que nós temos problema de autoestima? Preste atenção, que isso é importante. Isso é importante, as pessoas vivem se colocando numa situação de inferioridade por causa do aspecto fisiológico, por causa da sua aparência. Mas por que nós temos problema com nossa aparência? Porque primeiro nós criamos uma imagem mental de nós mesmos. Nós criamos, por exemplo, eu sofri por décadas por ter um cabelo diferente, um cabelo ruivo. Aí começaram a dizer, mas é tão bonito ter cabelo ruivo, é moda ter cabelo ruivo. Opa, então eu vou mudar. Agora eu vou gostar do meu cabelo ruivo. E a gente vive assim. Então, primeiro, nós criamos uma imagem mental de nós mesmos. Essa imagem, eu não gosto de mim, esse aspecto, eu gosto daquilo. E depois que você cria uma imagem, você cria um relacionamento com essa imagem. Você se relaciona com essa imagem. E muitas vezes, você não gosta da imagem que você cria sobre si mesmo. Você cria uma imagem que você queria ter um nariz fininho. Agora dá para fazer Photoshop nas fotos. Olha como nós abusamos do Photoshop. Algumas pessoas, tu não reconhece as pessoas, por quê? Porque agora elas criam uma imagem como elas gostariam de ser na verdade. E aí o que acontece? Você se olha no espelho e você não é essa pessoa.
Daí você diz, eu preciso mudar, hoje estou tão para baixo. Claro. Então, você cria uma imagem mental e depois você cria um relacionamento com essa imagem. E você passa a não gostar dessa imagem que você cria sobre si. Isso é a autoestima. Você não gosta de quem você é. Você não gosta da sua imagem. Você queria ser diferente do que você é. E como todo relacionamento, há uma conversa, há um diálogo acontecendo. Observe se você não conversa consigo mesmo sobre si mesmo. Você conversa consigo mesmo sobre si mesmo. Você fica dizendo coisas para si, ou talvez sobre si mesmo, que se você dissesse para o seu melhor amigo, ele nunca mais ia olhar para sua cara. Mas você pode dizer isso para você. Você se trata como se você fosse o seu pior inimigo, mas você tem uma relação com ele. Observe como você fala consigo. Algumas pessoas falam em primeira pessoa. Outras, a maioria, chega a falar em terceira pessoa. Você viu? Você fracassou de novo. Você diz para si mesmo. Você viu? Você fracassou de novo. Você viu? Você só faz cagada. Você viu? Você não é tão bom quanto você pensou. Você viu a vergonha que você passou? Você tem essa relação consigo mesmo. E aí você diz, por que você não consegue parar de comer? Olha como você está gorda. Olha como você está feia, velha. Olha como você está velho. Olha como você está enrugado. Você tem essa relação. Em outros momentos você se sente maravilhoso. E aí sua autoestima sobe. Você recebe um elogio, uma validação. Na maioria das pessoas, predominantemente a autoestima é baixa. Elas se sentem mal em relação ao eu mental. Tinha um tempo, quando eu trabalhei com um grupo de pessoas, eu disse, hoje vocês vão para casa e vocês tiram a roupa e você faz essa experiência. Para diante do espelho, tira a roupa e fique nu ou nua diante do espelho. E se olhe, se observe, se analise e pense o que você vai pensar sobre isso. Você tem uma relação contigo mesmo. E muitas vezes a gente tenta aumentar a autoestima mudando o diálogo que nós temos sobre nós. A gente pensa que mudando o pensamento que nós temos sobre nós mesmos, nós vamos melhorar a nossa autoestima. Só que isso não funciona. Por quê? Porque na primeira oportunidade que alguém fala alguma coisa sobre você, você tende a fazer o quê? Aquele todo o teu treinamento de pensamento positivo, de elevar a autoestima, não funciona mais. O que seria, por exemplo, uma autoestima elevada? É você ter o sentimento de dignidade, você se achar digno de ser feliz, e o sentimento de que você é capaz de viver a vida que você tem, o sentimento de completude. Então você se sente digno e você se sente completo. E isso é viver da essência. O falso eu nunca pode te dar isso, a não ser em pequenos momentos onde você está numa relação boa consigo mesmo. Então, será que é possível a gente eliminar a ideia que nós temos sobre nós? Sim, quando nós nos libertarmos do falso eu. Por que você precisa ter uma relação consigo mesmo? E aí vem essa outra pergunta, uma outra pergunta. Eu já estou encerrando, pessoal, dá uma seguradinha aqui, tá? Por que nós temos tantos problemas de relacionamento? Pensa como a gente sofre por causa de relacionamento. Por que existem tantos problemas de relacionamento? De novo,
Primeiro é porque a gente perde a percepção de quem a gente verdadeiramente é. Quando você perde a percepção de quem você verdadeiramente é, você se identifica com uma imagem mental, com um falso eu, e você cria uma desconexão com a sua essência, e você já sabe o que vai acontecer. Essa desconexão cria um vazio existencial, que é um profundo e permanente sentimento de abandono, de incompletude. Você se vê um fragmento isolado. Uma sombra de angústia e de solidão toma conta dos aspectos da sua vida. A mente, então, começa o processo para buscar algo que possa resolver esse problema. Algo que possa combater e eliminar essa sensação. E muitas vezes, a mente acredita que a solução está numa outra pessoa. Que a solução para a sensação de vazio, de insegurança, de carência, de fragilidade, de incompletude, essa sensação de não ser bom o suficiente, que nasce da separação com quem nós verdadeiramente somos, de nós não conhecermos quem nós somos em essência, a mente pensa que a solução para isso está numa outra pessoa. Uma pessoa que você viu na rua e talvez te deu atenção, e essa pessoa, antes um simples estranho, agora ela passa a ser a nossa cara metade, a nossa alma gêmea, a nossa vida, o sentido e a razão para a nossa felicidade, o nosso coração, o nosso amor. E agora, aparentemente, o centro da nossa vida se torna essa pessoa. E nós não conseguimos mais viver sem ela. Por quê? Porque ela, por um momento, nos dá essa completude. Mas não que ela elimina a completude, a incompletude, a carência. Ela só distrai. E aí, o que a gente faz? Você agora, e isso muitas vezes, quase sempre é mútuo, e agora você diz, pronto, achei o que faltava na minha vida. Achei o que faltava na minha vida. E o que você faz? O que você faz? Como você não quer mais viver esse sentimento de incompletude, esse sentimento de abandono, você começa, de certa forma, a querer garantir que essa pessoa continue com você. E aí você começa a querer controlar, a querer manipular, você começa a ter medo que ela vai desaparecer, você começa a ter ciúmes e aí os problemas começam. Aquilo que o falso eu, na verdade, cria para querer resolver o problema é a própria origem do problema. E isso muitas vezes, quase sempre, na verdade, é um processo inconsciente, você nem percebe isso acontecendo. Então, o que nós precisamos entender, tá? Nós precisamos entender um pouco mais a nossa vida. Nós precisamos buscar um pouco mais a profundidade da compreensão das coisas. É lógico que, falando de relacionamento, como macho, como fêmea, você nunca é completo. Mas esse não é o problema do relacionamento. O problema do relacionamento não é a incompletude sexual natural. É a incompletude psicológica. Esse que é o problema. E essa incompletude psicológica você não soluciona com coisas externas. Você pode temporariamente se distrair com coisas externas. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos primeiro buscar a completude em nós
eliminar a disfunção do falso eu, e aí sim nós podemos viver relacionamentos plenos. Uma pessoa só pode viver um relacionamento pleno se ela for plena. E a plenitude, você não precisa de nada. No estado natural, você é pleno, você é abundante. Essa que é a grande sacada. Você entender que você não precisa obter nada, você não precisa ler nenhum livro a mais para alcançar a plenitude. Você não precisa ter $1 milhão para ser abundante. Eu conheço pessoas que tinham 70 e poucos milhões de dólares, mas tinham perdido 100 e poucos milhões, mas você perde 100 e poucos milhões, você ainda tem 70 e poucos milhões, dá para viver umas 3 gerações. Você ainda, financeiramente, você tem mais dinheiro do que você poderia gastar. A pessoa se suicidou porque achou que tinha perdido tudo. A plenitude e a abundância, elas precisam ser criadas internamente. Napoleon Hill disse isso. Napoleon Hill disse o seguinte, Napoleon Hill disse: alcança riqueza quem desenvolve um estado de espírito de riqueza. Aliás, ele disse diferente. Alcança riqueza quem se permite desenvolver um estado de espírito de riqueza. E o que é um estado de espírito? O que é o espírito? Nós já falamos sobre isso. E aí ele diz o seguinte: alcança pobreza quem se permite desenvolver um estado de espírito de pobreza. Então nós precisamos, aquilo que eu falei no início da nossa live, nós precisamos olhar de como nós podemos alcançar internamente aquilo que nós queremos externamente. Você primeiro precisa encontrar dentro de si aquilo que você quer externamente. Por quê? Presta atenção, por quê? Por quê? Porque o externo é só uma percepção daquilo que existe internamente. Você não precisa, vou repetir isso, amanhã eu vou aprofundar isso, tá? Você não precisa ter nada para se sentir abundante. Você não precisa nada para se sentir pleno e abundante. Mas se você se sentir pleno e abundante, provavelmente em pouco tempo você vai se tornar pleno e abundante. Se eu pudesse criar um chip que eu enfiasse no seu ouvido, na sua orelha, e esse chip tirasse um extrato, uma leitura de tudo que você pensa sobre você, e eu pudesse pegar esse extrato e comparar com a sua realidade, os dois se bateriam igualmente, igual, um que nem o outro. Esse que é o grande segredo da vida. Você cria a sua realidade. Você cria a sua realidade com o seu pensamento, mas se o seu pensamento está preso num falso eu, se o seu pensamento está preso no condicionamento mental, você sempre vai criar essa condição que você tem na mente e na sua realidade. Então, por isso que a gente precisa se voltar para coisas mais profundas. Tudo que você busca fora já existe dentro de você. Você só precisa localizar isso. Eu sempre digo, as coisas que você busca, elas não estão onde você procura. Porque você geralmente procura lá fora. Você tem a noção, a ideia de que você precisa de coisas para se melhorar. E deixa eu te perguntar, por que a gente vive tão estressado? Por que a gente vive tão angustiado? Por quê? Por quê? Mais uma vez, parece redundância, parece a retórica que eu falo, mas eu estou defendendo um ponto em comparação com o outro. Por que nós vivemos tão estressados?
Quando você vive identificado com o falso eu, você sente uma fragilidade sobre sua noção de eu, porque você não sabe quem você é uma ideia na sua cabeça. Qualquer pessoa que vem com uma outra ideia, aí você muda, você diz, então eu não sou quem eu sou, o cara diz que eu sou um sem vergonha, o cara diz que eu não sou legal, então eu não sou legal, quer dizer, você vive nessa fragilidade. E essa fragilidade que você vive não está no que as outras pessoas fazem. Essa fragilidade vem do sentimento de incompletude, do sentimento de indignidade, do sentimento de abandono, do sentimento de vazio que você sente porque você se perdeu na sua própria cabeça. Você se transformou em pensamento. E, na verdade, tudo que o falso eu busca é uma coisa só. Ele quer se sentir verdadeiro. Ele quer se sentir importante. É isso que o falso eu quer. E por que o que isso tem a ver com a gente viver estressado? O falso eu, ele só quer uma coisa. Hoje de noite, amanhã, sexta, sábado, domingo, todos os dias ele quer uma coisa. Ele quer se sentir importante. Esse é o veredicto final que ele busca. O que é um veredicto? É um julgamento, é uma decisão proferida por um juiz ou um júri sobre uma matéria submetida a seu julgamento. Isso é um veredicto. O falso eu quer um veredicto. Então, todos nós, no fundo, quando estamos identificados com o falso eu, tudo que a gente faz tem um único objetivo: buscar um veredicto final. E esse veredicto, ele precisa sempre ser uma coisa só. Tem que dizer uma coisa: nós somos importantes, nós temos valor. É isso que a gente busca, é isso que a gente quer com dinheiro, é isso que a gente quer com reconhecimento, é isso que a gente quer com todas essas validações que a gente busca. E isso é que nos torna estressados. Por quê? Porque você olha, todo santo dia, você olha em busca desse veredicto. Em todas as circunstâncias, você busca esse veredicto. Isso significa que todos os dias nós estamos num tribunal. Todos os dias nós estamos em julgamento, atrás desse veredicto. Todo dia nós estamos olhando em volta para ver o que o júri vai dizer de nós. Se vai dizer que nós somos importantes ou não. Quem é o juiz? Quem é o júri? As outras pessoas. Parece que nós não temos ideia própria. Nós precisamos captar do veredicto dos outros o que nós somos. E no tribunal você tem a acusação e você tem a defesa. E por isso todos os dias você está em busca de evidências tanto para a defesa quanto para a acusação. E em certos dias, parece que você está vencendo o caso. Em outros, você parece que está perdendo. Essa é a síntese da nossa vida, por isso que a gente vive tão estressado. Porque a nossa luta, toda a nossa correria, todo o nosso empenho tem esse objetivo de ser validado. Então, o que a gente está fazendo? Preste atenção, já estou concluindo, agora de verdade. Nós estamos sempre em busca de performance, nós queremos performar as nossas ações, nós sempre estamos em busca de performance para ter um veredito favorável. Por quê? Porque a nossa performance, as nossas atitudes, por isso que a nossa performance muitas vezes é puxar o saco dos outros, é agradar todo mundo, é fazer as vontades de todo mundo. Por quê? Porque nós precisamos performar para ganhar o veredito final, que é o seguinte: você é importante, você é um cara legal, você tem valor para mim. Se você performar bem, você vai ser elogiado e reconhecido. Isso é o veredicto que você busca. Você tem valor, você é importante, mas se você performar mal, seu veredito será negativo. Então você faz um esforço danado para agradar todo mundo. Ou muitas vezes você chuta o balde, porque aí você quer ofender todo mundo, porque isso também te dá um nível de importância. Muitas vezes você quer ser importante sendo vítima. Se eu não posso ser o maior, se eu não posso ser o mais cacique da turma, que tal ser a vítima?
o mais injustiçado. Isso também é ser importante. E aí você começa a contar sofrimentos, dramas. Por quê? Porque você se torna importante através das coisas negativas da sua vida. Quem não conhece ninguém assim? Quem não conhece alguém que sempre tem a história mais triste? É o veredito. E isso se repete todos os dias, em todas as circunstâncias. E tenta dizer para essa pessoa vitimista que para de drama. Hã? Quer dizer, você não reconhece meu sofrimento? A importância que eu tenho por conta do quanto eu sofro? Por quanto eu sou doente? E a pergunta é a seguinte: existe outro caminho ou isso é o jeito como caminha a humanidade? Existe outro caminho. Qual? Eliminar a necessidade desse veredito. E como é que você faz isso? Você busca primeiro o veredito. E o que é esse veredito? É se sentir importante. Você busca a importância dentro daquilo que você verdadeiramente é. Você se liberta dessa incompletude, dessa escassez, desse sentimento de não ser ninguém, reconhecendo quem você é em verdade. E aí, a partir desse veredito, a partir desse sentir, não mais importante que o outro. Você é importante, mas você não é mais importante do que a outra pessoa. Eu sou importante, mas eu não sou mais importante que você. Então, qual é o veredito que nós buscamos? É ter valor, é sentir que você é importante. Mas se você se vê como aquele embrião divino que veio aqui para cumprir o seu papel, você se liberta do falso eu, da ideia mental que você criou sobre si, que é a inconsciência, que é a treva, que é a ilusão, que é a escassez. Você se conecta com sua essência, você se conecta com o seu verdadeiro eu, que é a luz, que é a verdade, que é a abundância. E aí você performa a partir desse sentimento. É isso que você precisa buscar. O valor e a importância não estão naquilo que as outras pessoas pensam ou dizem sobre você. O veredito que você procura lá fora, você tem que buscar dentro de você. E depois de encontrá-lo, você performa a partir desse veredito. Eu poderia ficar aqui falando de como o falso eu é a razão de todos os nossos problemas, como o falso eu é a razão de todas as nossas dificuldades, até amanhã cedo. Ponto por ponto da nossa vida, a gente poderia olhar, você poderia olhar, você poderia olhar. Eu poderia voltar para a questão do mito da caverna, eu poderia voltar para inúmeras parábolas de Jesus Cristo, eu poderia voltar para a questão lá no início da criação. Então a gente poderia incansavelmente falar de como o falso eu é a origem de todos os nossos problemas. E aí vem a parte final de tudo isso. Presta atenção. A gente pensa que a gente tem 1 milhão de problemas. Mas, na verdade, a gente tem um problema só. Se a gente resolver esse problema da nossa incompletude, se a gente resolver esse problema desse sentimento de indignidade que nós temos, não se sentir indigno de ser feliz, não se sentir indigno, não se sentir digno de ser feliz, não se sentir digno de viver uma vida abundante, não se sentir digno de viver plenamente todos os dias. Se a gente pudesse se libertar disso, se a gente pudesse voltar ao estado de espírito
que existia antes de nós termos comido a fruta do conhecimento, onde nós vivíamos em intimidade com o Criador. E vou te dizer uma coisa. Nós podemos comer a fruta do conhecimento todo santo dia e se identificar com o conhecimento. Ou nós podemos todos os dias dizer, não, eu não vou comer essa fruta. Eu vou permanecer na intimidade, no estado de espírito onde você vive intimamente com a sua essência, com o seu Criador. Tá bom? Então, amanhã, hoje nós falamos um pouco sobre a essência, tá? Hoje nós falamos um pouco sobre a essência. Amanhã nós vamos, ontem falamos sobre o falso eu, amanhã nós vamos fazer esse fechamento, nós vamos fazer essa conexão entre o estado atual e o estado desejado. E muitas vezes as pessoas me perguntam, qual é um livro que seria interessante ler sobre esse tema? Esse livro aqui, eu só tenho a versão americana, é O Poder do Agora, é um livro do Eckhart Tolle. Para mim, ele é um dos livros mais complexos que eu já estudei. É muito complexo, é muito difícil de entender, mas ele também é considerado por muitos como um dos livros mais importantes escritos nas últimas décadas. Para vocês terem uma ideia, a Oprah Winfrey, a apresentadora americana, ela fez um podcast com Eckhart Tolle, 10 episódios, em inglês, obviamente. Tinha mais de 500 mil pessoas ao vivo, em 136 países, assistindo esse podcast. Mas é um livro dificílimo de se entender, tá? É um livro bem complexo, é um livro profundo. A maioria das pessoas começa e termina na terceira ou na quarta página. Mas é um livro interessante, tá bom? Muito interessante. E amanhã nós vamos falar como você deixar de viver do falso eu e viver a partir da essência. Uma das coisas que faz com que as pessoas não estejam ao vivo é porque às vezes eu deixo as lives gravadas, tá? A minha equipe deixa a live gravada. Eu não aconselho vocês cair nessa armadilha, porque às vezes ela não fica gravada e aí vocês reclamam. Então estejam ao vivo amanhã para garantir, porque vai ser legal, tá bem? Tamo juntos, um forte abraço.